Querido irmão em Cristo, Shalom. Sou servo de Deus em nome de Mvula Filipe. Vi através desse vídeo para agradecer os meus irmãos que me felicitaram nessa data do meu aniversário. Mas também queria aproveitar exortando os meus irmãos sobre essa data dos aniversários. Queremos abrir alguns mistérios que se encontram segundo nessa data dos aniversários. Será que podemos festejar os nossos aniversários ou não? Mas o aniversário não foi uma festa cristã. Sim, mas foi festa dos romanos. E queremos estudar para vermos o que passou nessas datas do aniversário. O que aconteceu? O que está escrito na Bíblia. Aqui estou na carta do Mateus, no capítulo 14, no versículo 6. Presta atenção sobre essa leitura que eu quero fazer aqui. A Bíblia diz: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo que pediste. Tudo que ele pediste, hein? Onde é que nós estivemos? Porque vamos continuar no versículo 8. Estigada para sua mãe, disse a ela: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e do que estava à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar o João na carceira. O João estava aprisionado. Herodes lhe meteu na prisão porque ele impediu a mãe dessa mulher, se vocês verificaram no versículo 1, que impediu o seu casamento. Vamos lá ler. Naquele tempo, Herodes, tetrarca, ouviu fama de Jesus, disse aos seus cartesãos: este é o João Batista. Ele ressuscitou dentro dos mortos. Por isso, este poder milagroso opera nele. Pois Herodes havia prendido o João e, maniatando-o, guardando cárceres por causa de Herodia, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não tem ilícito possuí-la, porque ele queria casar com a mulher do seu irmão. É por isso o Herodes ficou com raiva, porque o profeta lhe pediu
para que ele não façasse aquilo, para não casar com a mulher do seu irmão. Então, essa é a razão que Herodes ficou na prisão. Também a mesma razão que ele foi morto. É triste de ver que os profetas podem ser matados em qualquer tipo de motivo, que esse motivo que não é nada duro ou é um motivo fácil para a pessoa obedecer. Mas estão a ser insultados dessa maneira. Lá passamos, mas muitos cristãos gostam de festejar esta festa e cantar música dessas festas. Mas o que eu quero dizer hoje será o contrário daquilo que você pensa. A festa do aniversário é uma festa que tem sido feita com algumas, como que eu posso dizer? Algumas práticas que as pessoas até hoje são ignorantes, não entendem. Mas como é possível? Se vamos fazer uma festa ou um aniversário, vamos comprar um pão, um bolo. Vamos colocar os números das velas. Se 3 vai meter 3 velas, se 4 vai meter 4 velas. Depois vocês cantam uma canção. Quando vocês cantam aquela canção de aniversário, depois pagam as velas. Quando acabar de pagar as velas, é assim vocês começam a partilhar aquele bolo. Mas vocês não entendem. Jesus falou uma coisa muito importante sobre a lâmpada. Em português, em outro sítio, chama candeeiro. Outro sítio chama lampadeira. Nós queremos estudar por que vocês, nas vossas aniversários, pagam as lâmpadas ou a luz, as velas. E assim, depois vocês começam a partilhar o bolo. Não se faz pergunta esse tipo de prática. O que quer dizer isso? Porque no mundo todas as coisas têm uma significação. Os romanos faziam isso ou faziam isso porque tem uma significação. E essa significação que nós queremos abrir hoje ou mostrar hoje nos nossos irmãos para que eles saibam se é uma boa prática ou não. Vamos lá ver o que Jesus disse. Aqui estou na carta do Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. A Bíblia diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá a luz. Se, porém, o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Aqui Jesus mostrava o olho de uma pessoa e candeia
ou a lâmpada, porque aqui em português, para encontrar as fases muito fácil é um pouco complicado. Aqui se chama candeia. Em outro sítio fala lâmpada. Ou outro sítio fala a lampadeira. Agora, nós precisamos da lâmpada. E o teu olho são a lâmpada. Aqui diz assim. Bom, vamos lá ver também nas outras escrituras. Não se fala de candeia, como nós estudamos aí. Por exemplo, aqui na carta de Mateus, no capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia diz: nem os que acendem uma candeia colocam nabaixo da alqueira, mas no valador, assim ilumina a todos que estão em casa. Então, a pessoa que pratica a palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, ele é uma lâmpada. E essa lâmpada não pode ser posto embaixo da mesa. Isso pode ser colocado em cima da mesa para que as pessoas vejam a luz daquela lâmpada. Então, a lâmpada mostra que é a tua vida. É a alma vivente que está dentro de ti. Essa é a lâmpada. Então, ele, quando pagam as lâmpadas, ele não faz somente assim, porque no seu culto tem uma significação. E nós, como servo de Deus, nós viemos decorticar ou fazer mostrar, dar a luz nesse mistério dos aniversários. Vamos continuar a estudar esse texto. Por exemplo, estamos aqui na carta do Provérbio, no capítulo 6, no versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e a repressão da disciplina são o caminho da vida. Vamos continuar. Vou na carta do Provérbio, no capítulo 13, no versículo 9. A luz do justo alegra, porém a lâmpada do ímpio se pagará. A lâmpada do ímpio se pagará. E o que quer dizer a lâmpada? É a vida que vai ser pagada um dia. E agora imagina, quando eles costumam festejar o dia do nascimento, depois metem os dias que você já viveu no mundo. Então depois pagam. Pagam por quê? Porque se a lâmpada é caminho da vida, se a lâmpada é a vida, e por que eles pagam? Vamos continuar. Estou na carta do Provérbio, capítulo 20, no versículo 20. O que maldiçoa o seu pai ou a sua mãe, pagará-se-lhe a sua lâmpada. A sua lâmpada mas dessa treva, porque, vou repetir,
o que amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, pagará-se-lhe a sua lâmpada nasce. Mas dessas trevas, estou no capítulo 20, no versículo 27, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Aqui eu acho que vocês deveriam muito bem sublinhar. Escuta a palavra de Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Agora aqui a Bíblia fala o espírito do homem é uma lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha tudo o mais íntimo do coração. E agora, isso quer dizer, quando ele paga as lâmpadas, isso quer dizer é que você não vai continuar a viver. Depois, quando os seus dias terminar na terra, você será um bolo que eles vão partilhar. Essa é a significação de os aniversários. Agora, você é um filho de Deus. Quando faz um ano, você chama, se você não tem as pessoas, você não sabe orar, chama o servo de Deus para orar para ti. Ou você entra na oração para que Deus te ajude, para que o braço do Senhor seja contigo. Porque essas práticas das pessoas que metem as velas nos bolos depois pagam, eles profetizam a sua morte. Depois, quando você morre, o teu corpo será partilhado como eles estão a partilhar o bolo. São práticas demônios. São práticas dos demônios. É por isso nós falamos o aniversário não foi festa nenhuma, não é uma festa cristã. Foi festa dos romanos. O Império Romano é que trouxe esse tipo das práticas. Não é, essas práticas não se encontram na Bíblia. Então, se há irmãos que têm esse tipo de comportamento, irmão, como servo de Deus, estou te dando conselhos, são práticas satânicas. Então vocês não devem fazer o que não está escrito na Bíblia. Você é cristão. Não importa, você faz ano, tem que fazer a festa. Ao contrário, tem que agradecer a Deus para que Ele que te concedeu aqueles dias. Porque nós não vivemos segundo nós, mas sim vivemos segundo a palavra de Deus. Está escrito, é Deus que costuma contar os nossos dias que nós podemos viver na terra. Vamos lá tentar ver, por exemplo, na carta dos Salmos, no capítulo 15. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. Os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado, esmaradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram a minha substância ainda informe,
que no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Os teus dias já foi preparado para Deus antes do teu nascimento. Aqui é o agradecimento, o reconhecimento de David para com Deus. Ele disse: você me fez um homem maravilhoso. A minha alma reconhece muito bem. Quando foi formado, esmeradamente, tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias, que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. É assim que nós entendemos. Se nós vamos ainda ir rapidamente na carta do Êxodo, no capítulo 23, vamos lá ver o que Deus prometeu a Moisés sobre os dias de ser humanos. Não é porque você vive num bom país, tem bom tratamento. Os nossos dias não dependem nos países que nós vivemos. Os nossos dias dependem daquele que está nos guardando em Deus. E a Bíblia diz aqui: servirei, pois, ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei no meio de ti, no meio de vós, as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, e o número dos teus dias completarei. Quer dizer, Satanás poderá curtir os teus dias, pode cortar a tua vida. É por isso que Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo. O Satanás tem esse poder de matar o corpo. Mas para matar o corpo, você também tem que, ou você também lhe abra caminho para que ele te matasse. Porque aqui a Bíblia diz: você tem que servir teu Deus, para que Ele te proteja, para que Ele abençoe o teu pão, para que Ele abençoe a tua água. Agora, se você vive numa vida do mundo, numa vida dos pagãos, numa vida que as pessoas não obedecem à palavra de Deus, a tua vida poderia ser cortada, os teus anos poderiam ser eliminados na terra. Porque no meio do pecado há muitas pessoas que morrem. Não é porque morreu na data que Deus queria que ele morresse, mas os pecados é que deu caminho no Satanás para destruir a tua vida. Nós vamos terminar no livro do Provérbio. Agora estamos aqui na carta do Provérbio, no capítulo 3, vou ler o versículo 2. A Bíblia diz: porque ele te dará longura de dias e anos de vida em paz. Quem faz isso é o Senhor. No capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Eu acho que vocês entenderam. Ouve, o filho meu, aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Estou no capítulo 5, no versículo 9. A Bíblia diz:
para que não dê ao outro a tua hora, nem os teus anos cruéis. Cuidado de dar ao outro os teus anos. Quando vocês entram nos caminhos, esses caminhos que são maus, caminho ilícito, assim vocês estão a estragar os vossos dias. Tem que fazer cuidado sobre isso. Capítulo 9, versículo 11. Porque por mim se multiplica os teus dias e o ano de vida se te acrescentarão. Aqui Deus fala através dele é que os nossos anos poderiam ser multiplicados. E no capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios serão abreviados. Os anos dos ímpios seriam abreviados. Irmão, queridos irmãos, em Cristo, essas são as razões que me levou a dar essa exortação naquele que quer ou pretende de festejar os aniversários. Cuidado com as práticas, mas o nosso aniversário é agradecer a Deus, dar honra a Deus e que te dá força para continuar com a fé, com a sua palavra, e para que no dia do arrebatamento da igreja, porque tem que saber que a igreja vai ser arrebatada no céu, porque haverá muitos problemas que vai vir no mundo, e por isso Jesus Cristo vai tirar a sua igreja para que a igreja não participe naquelas coisas que vai passar aqui no mundo. Mas outros também poderia acontecer que eles morrem antes do arrebatamento, então eles serão no desposo, ou no desposo, ou repouso. Eles serão no repouso, muito obrigado. Serão no repouso para esperar esse dia. Porque naquele dia, mesmo que os que estão no repouso vão ressuscitar, vão vestir um corpo da imortalidade, e com eles e os que estão vivos vão ser levados no céu, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Para hoje, nós dizemos que Deus vos abençoe. Sou o pastor Mvula Filipe. Hoje, vim experimentar outra maneira de fazer o trabalho para que o povo de Deus no mundo, para ele continue a ser alimentado na palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Voltaremos, talvez, nos próximos dias, para vos levar mais uma vez a palavra de graça. Que Deus vos abençoe. Obrigado.